Luiz Carlos Prestes nasceu em Porto Alegre no dia 3 de agosto de 1898. Seu pai morreu quando tinha 10 anos de idade. Ainda criança, Luiz frequentou a escola militar, continuando com os estudos, para ajudar a família. A primeira ação de Prestes como revolucionário foi na Revolta Tenentista em 1924. O objetivo da Revolta Tenentista era lutar contra o poder da oligarquia vigente. A proposta da Assembleia Constituinte é o direito ao voto secreto. Depois da revolta, Luiz Carlos Prestes se juntou a um grupo de militares, e foi então que aconteceu a Coluna Prestes. Prestes se descobriu comunista, tendo planos de implantar o regime comunista no Brasil. Em 1930, Prestes foi convidado para participar da Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. Porém, Luiz não quis. No ano de 1931, viajou para a União Soviética. Na União Soviética, conheceu sua esposa Olga Benário, judia e alemã, e membro do Partido Comunista Alemão. Luiz Carlos Prestes voltou para o Brasil em 1934 com sua esposa. Ambos falsificaram seus documentos para conseguir desembarcar no país, porque os comunistas eram proibidos pelo governo varguista. Logo depois, Prestes foi convocado pela ANL para ser presidente de honra. Em junho do mesmo ano, lança um manifesto para acabar com o governo de Getúlio Vargas. Prestes e um grupo de comunistas começam as ações, mas seus planos foram descobertos. Ele é preso em 5 de março de 1936 e sua esposa grávida é entregue à Gestapo, polícia política nazista. Após uma longa campanha nacional e internacional mediada pela mãe de Prestes, a avó consegue a guarda da neta. Olga continuou presa e morreu. Com o fim do Estado Novo, Prestes foi solto. Em 1952, casou-se com Maria. Teve outros filhos. Durante a ditadura militar, foi perseguido e exilado, e morre no ano de 1990, no Rio de Janeiro. Olga Benário era uma revolucionária comunista e lutava para acabar com as desigualdades e injustiças sociais. Nascida em Munique em 1908, era de uma família judaica. Fazia parte do Partido Comunista Alemão. Olga foi acusada de atividades subversivas e presa em 1929. Logo após sua liberdade, foi para a União Soviética. Passou a trabalhar na Internacional Comunista, onde conheceu Prestes. Olga foi enviada ao Brasil, junto com Luiz, que virou seu companheiro para liderar uma revolução armada. Em 1935, liderou a intentona comunista. A insurreição foi fortemente reprimida pelo governo Vargas e muitos líderes comunistas foram presos. Olga e Prestes viveram na clandestinidade por mais alguns meses, porém foram presos em 5 de março de 1936. Olga, grávida de 7 meses, foi entregue a Hitler, deportada para a Alemanha. A filha, chamada Anita, nasceu dia 27 de novembro na prisão. Em abril de 1942, Olga morre em uma câmara de gás em campo de concentração. Patrícia Galvão, que é conhecida como Pagu, foi uma escritora, poeta, diretora de teatro, tradutora, desenhista, cartunista, jornalista e militante política brasileira. Ela nasceu em São João da Boa Vista, no dia 9 de junho de 1910, e mudou-se para a capital com apenas 2 anos. Pagu morou na Liberdade, no Brás, na Aclimação, na Bela Vista e em Santo Amaro. E após breves períodos no Rio de Janeiro e em Paris, para fugir da repressão, encontrou sossego, que foi onde ela morreu por conta do câncer. Diferente das moças da sua época, Pagu usava blusas transparentes, fumava na rua e dizia palavrões. Em 1935, filiou-se ao PC da França, onde também fez cursos na Sorbonne, em Paris. Lá é presa como comunista estrangeira, com identidade falsa, e ia ser deportada para a Alemanha nazista. O embaixador brasileiro conseguiu mandá-la de volta para o Brasil. Desligou-se do PCB em 1940, assim que saiu da prisão. Adere ao trotskismo e tenta uma vaga de deputada estadual, porém foi sem sucesso. Tarsila do Amaral foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira, e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil. Nascida dia 1º de setembro de 1886, em Capivari, São Paulo. Em 1923, retornou para a Europa e teve contatos com vários artistas e escritores ligados ao movimento modernista europeu.
Entre os anos de 1936 e 1952, Tarsila trabalhou como colunista nas Diárias Associadas. Ela morreu dia 17 de janeiro de 1973, na cidade de São Paulo. A grandiosa importância de seu conjunto artístico a tornou uma das grandes figuras artísticas brasileiras de todos os tempos.